Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast Trilha de Sucesso, o primeiro de 2026, podcast que trata de trajetórias de sucesso, de histórias inspiradoras e reais aqui do nosso estado. E hoje, para começar com chave de ouro, a gente traz aqui uma mulher fantástica, ela que é empreendedora, ela que fundou o Ponto da Camisa, da indústria têxtil. Aqui é a Ada Pereira. Muito obrigada, Ada, por ter vindo. É um prazer enorme aqui estar com você e te desejo aqui muito boas-vindas também. Obrigada, Marcela. Fiquei muito honrada com o convite, ainda mais sendo o primeiro programa, né, de Sim. 2026, aí que eu estou mais honrada mesmo. Ah, que bom. Se tu fosse definir alguma palavra do contexto geral hoje da tua posição profissional, qual seria essa palavra? Eu definiria sucesso. Sucesso, né? Sucesso. Por tudo. E a gente ainda falando aqui dentro ainda desse contexto, né, da sua origem, de trajetória, houve algum momento decisivo em que você pensou é agora ou nunca? Então, Marcela, se a gente for fazer falando de origem, tudo, né, pegando o gancho da transição de carreira, é óbvio que a maioria de nós, mulheres, não começamos como empresárias, né? A gente sempre começa fazendo alguma outra coisa e o mercado vai te empurrando para fazer alguma coisa e aí você se torna uma empresária. A minha base de formação, a minha primeira formação foi na área de informática. Olha aí. Então, Hoje está tão em alta, né? Não, mas eu comecei com informática há 25 anos atrás. Nossa. Né? Então, naquela época, naquela fase assim que eram pouquíssimas mulheres que atuavam na área, né? Eu comecei trabalhando como técnica em informática. E aí depois eu fui para uma parte de análise de sistemas, análise de dados. E isso daí me deu muito suporte para minha carreira como empresária. Né? Foi fundamental, né? Foi uma construção. E a partir desse momento, eu também decidi fazer, depois de um tempo, como eu já trabalhava muito com sistemas para empresas, eu fui para a parte de administração, fui fazer uma faculdade de administração. E depois, com essa bagagem de administração, a parte de informática, né, eu fui lançada aí para o Ponto da Camisa, que aí depois a gente conta a história mais ou menos de como que surgiu. Mas aí eu já entro aí, né, nesse contexto realmente do Ponto da Camisa, né? A gente vê que é uma coisa muito séria, muito bem elaborada, né? Tem uma base muito sólida, eu vejo que você tem tudo isso, né? Mas é uma área competitiva realmente? Sim. Qual seria o diferencial, então, do Ponto da Camisa? Então, se eu for te falar, quando algumas pessoas me perguntam sobre, Ada, tem muita competição nesse mercado, eu vou te responder. Quantas costureiras você conhece? Várias. Né? A FEAM, o setor que é a FEAM, com dados atrás, um pouquinho de tempo atrás, que ela mais dava crédito era para costura, era para costureira. Então, tem várias. Então, tem uma competitividade e é aí que a gente entra tentando inovar no mercado. Trazendo diferente, entrando com um diferencial competitivo, e aí acaba que você se torna um tanto quanto único, né? Eu imagino, né? Não deve ser tão simples, né? Porque a gente já tem que aprender, às vezes, lidar com as pessoas, cada um tem uma forma diferente, né? De trabalho, de senso, às vezes, até de responsabilidade. Então, para o empresário, deve ser realmente assim, uma coisa, todos os dias um aprendizado de saber lidar com tudo isso, né? E atender também os clientes da forma diferenciada, né? Com certeza. Porque é isso que realmente eles realmente desejam, né? No ambiente de trabalho ou de um local de trabalho, que as pessoas realmente tragam esse diferencial. E assim, o diferencial você acredita que é no seu atendimento com as pessoas, na qualidade do que você entrega? Como é que funciona isso lá no Ponto da Camisa? Olha, eu vou te falar que não tem um diferencial único, né? São vários fatores. Então, eu vou te citar aqui alguns diferenciais. A questão da qualidade, nós focamos muito na qualidade e é uma qualidade com um preço justo, inclusive isso está na nossa missão, né? Fornecer um produto de qualidade com um preço acessível, um preço justo. Então, hoje a gente é atacadista, né? Eu falo que a gente é o atacarejo da confecção. Então, nós somos atacadistas que vendemos no varejo também a partir de uma peça. Então, a qualidade aliado ao preço,
aliado ao prazo, né? O prazo que a gente Importante. fornece, aliado ao estoque. Hoje a gente tem uma quantidade para atender esse cliente à pronta entrega, um estoque bem grande. E há uma equipe coesa, uma equipe qualificada, né? A gente investe muito em pessoas também, então te diria Importante. que são alguns dos nossos Os diferenciais. diferenciais, né? Aham. Em algum momento vocês precisaram se reinventar em alguma Vários. coisa? Poderia citar um aí, porque eu O tenho te- certeza que quem está assistindo quer essa dica, né? o tempo inteiro, né? Eu acho que o tempo inteiro o empresário ele se reinventa. A gente veio aí de uma pandemia, todo mundo Sim. teve que se reinventar na pandemia, né? E a gente se reinventa o tempo todo. Desde quando a gente saiu, a gente começou em uma loja, né? Falando de ponto da camisa. Antes da loja, a gente tinha uma parte de produção que era uma sala de 40 metros quadrados. Depois a gente foi para uma loja de 60 metros quadrados. Depois a gente mudou para uma de 600 metros, né? Alugou o prédio do lado mais 600, deu 1.200 metros. Caramba. E agora a gente está mudando para um prédio de 4 andares de quase 2.000 metros quadrados. Caramba. Então, cada vez que você vai passando por essas fases, você tem que se reinventar, né? E o teu público muda o tempo todo. Então, você tem que ir atrás de malhas novas, de designs novos, de estampas novas, do que atende do momento, do que as pessoas estão falando, do que as pessoas gostam. Então, o consumidor, ele muda o tempo todo. Então, se você não estiver atrás desse consumidor, você não consegue E acompanhar. todas as vezes que muda do contexto ali do tamanho, você muda tudo, né? A parte até tecnológica, vamos dizer assim. Sim, Tem que inovar, né? Não, e aí a gente vai trazendo máquinas e equipamentos que são máquinas. A gente tem equipamentos que só nós temos, né, no Amazonas. Então a gente está sempre indo em feiras, a gente está sempre viajando, a gente está viajando para fora do país também, vendo o que o mercado, o que o mundo está fazendo para a gente trazer aqui para o nosso estado com uma qualidade superior, com um foco principalmente na questão da qualidade e de um preço acessível também, porque não adianta, às vezes, você tem uma qualidade absurda, mas você não consegue entregar esse produto para o teu cliente, né? Então, a gente alia muito a qualidade ao preço. Eu imagino, né? E vocês são referência, né? Eu fico assim, até feliz de ter aqui no estado, né, um nível de vocês, porque às vezes a gente procura essas qualidades, né, que muita gente às vezes quer procurar em outro estado e aqui em Manaus tem, gente. Então, às vezes a gente tem que ter essa noção realmente de que a gente tem essa E capacidade, a né? gente tem, assim, Marcela, a gente trabalha com a qualidade de grandes marcas, né? Então, hoje nós trabalhamos com a mesma qualidade, óbvio, eu não vou citar algumas marcas aqui, mas marcas do shopping. É a mesma malha, É a é o mesma mesmo coisa. fio, é a mesma estampa. Isso vai depender da necessidade do cliente. Então, às vezes, é uma camisa que ele quer no varejo, com uma estampa, né, com uma estampa com acabamento melhor, uma estampa com uma nitidez melhor, ele escolhe por um produto. Ou não, eu quero só para eu ir ali num show rapidinho. Aí eu pego uma mais acessível, com outro acabamento de estampa. Então a gente tem para todo tipo de cliente, para todo o evento. E acho interessante que você traz que você também se inova todas as vezes, né? Eu acho que também o diferencial de um empreendedor é isso, é ele sempre estar se inovando, buscando o que tem de melhor no mercado. Porque se ficar só com aquele mesmo, em algum momento, né, alguém vai lá e vai te engolir, A né? gente não vai longe, a gente está exatamente na inovação da comunicação, que é esse podcast. Antigamente a gente não tinha podcast. O podcast ficou muito mais difundido ali, muito mais massificado na pandemia. Então, é É uma coisa que a verdade. gente vem falando, já tinha lá atrás esse formato, mas não era assim tão difundido quanto na pandemia. É verdade. Então, hoje tem espectadores que eles preferem assistir um podcast de 3 horas e não tem paciência para assistir um telejornal. Porque o formato de um bate-papo, não tem, Exato. né, não tem os cortes, não tem a gente vai conversando e vai fluindo. Então, isso é uma inovação também da comunicação. Com certeza. E aí, voltando agora um pouco para a liderança feminina, né? Porque eu não poderia deixar de Claro. tocar num assunto, né, tão importante que é uma mulher à frente de tudo isso, né? E aí eu queria que tu falasse, em algum momento, assim, tu teve que se posicionar por ser mulher? Em algum momento, assim, não, isso aqui eu tenho que me posicionar, porque se eu não me posicionar, né, eu vou perder ali espaço, ou vou perder ali até um cliente. Como é que foi isso? A questão do quando a gente fala da empresária, né, do empreendedorismo feminino, eu gosto muito de citar uma coisa. É fundamental que essa empresária, essa mulher, ela tenha uma família de suporte.
Com certeza. Ela tem ali um apoio, né? Ela tem ali a família por trás. Porque, às vezes, a gente pode ter empresárias que têm um sucesso, mas ela precisa do porto seguro para voltar, ela precisa de uma outra cabeça para ela debater ideias, debater direções, e graças a Deus eu tive muito isso, né, na figura do meu esposo, Eduardo, que estava ali desde quando surgiu a ideia do ponto da camisa, né? Ele foi a pessoa que encorajou e disse, não, vamos que vai dar certo. Então, essa pessoa que às vezes você tem inúmeras ideias e às vezes você precisa de alguém para te dizer, não, eu tô aqui, vai dar certo e a gente vai. E mesmo que não seja a figura de um marido, mas às vezes é a figura de uma mãe, é a figura de um filho, né? A figura de uma irmã. Então, ninguém faz nada sozinho. Não tem, ninguém faz nada sozinho. Então a gente precisa dessa questão ou da família ou de amigos que estejam ali nos apoiando para ter a certeza, você ter a certeza assim, se eu errar, se eu falhar e se não der certo, eu tenho para onde voltar. Eu acho que isso aí, você ir sem medo, aí que você define uma trilha de sucesso. Com certeza. E empreender, né? Eu falo, é aprender, né? E te respondendo, que eu acho que ficou ali, na questão do posicionamento. Sim. Já tiveram N momentos. Até porque, assim, eu não gosto de dizer que a gente, como mulher, é frágil ou que a gente sofre mais, não. Eu tento ressignificar muito isso. Eu acho que nós, como mulheres, nós temos armas que só as mulheres têm. Né? São armas que não são tão secretas, mas assim, a mulher ela tem mais aquele jeitinho, ela consegue, né? Ela às vezes consegue mediar um conflito melhor, mas chega momentos que você, né, enquanto uma mulher empreendedora, tem que dizer, olha, daqui não dá para passar, ou até com os teus liderados, mas a questão de se impor, o respeito ele vai muito pelo exemplo. Não adianta você falar que não, você tem que me respeitar, não, você tem que me obedecer. Não adianta. Com o exemplo, né, você direcionando os teus liderados, eles percebendo que você domina um assunto, que você conhece, que você tenta estar inovando, que você está ali para fazer acontecer, o respeito ele vem. Vai surgindo. É fantástico. Eu acho que concordo muito com você quando você traz que a gente tem que ter uma base. Eu acho que quem tem esse privilégio, nossa, é fantástico. Eu posso dizer isso também, minha família, né? Inclusive está aqui toda no bastidor me vendo aqui o nosso podcast. E a gente precisa realmente ter esse porto seguro, né? Mas a gente sabe que realmente em alguns momentos, né, ser mulher e liderar, você tem que se posicionar, né? Porque tem pessoas que realmente chegam, às vezes te desafiam, mas eu acho que é importante a gente, às vezes, ter esse desafio, porque é nos desafios que a gente se reinventa. Né? Então, é muito bacana ouvir isso tudo de você que está ouvindo. Então, já fica aí com essas dicas maravilhosas, né? De que empreender é possível, sendo mulher, sim, é possível, sim. E quando tem um apoio, melhor ainda, né? Então, fica também aí para os homens, né? Que estão escutando, entender quanto é importante esse apoio que a mulher precisa realmente e ele entender que o seu papel é esse e está lhe apoiando. É fantástico isso. Mas aí me conta mais sobre o ponto da camisa com relação às pessoas lá. Qual é o tipo de pessoas assim que realmente eu preciso ter ali trabalhando comigo do meu lado? Qual seria assim um diferencial dessa pessoa, o perfil dela? Eu vou te dizer que o principal diferencial não é o principal, são os principais, né? Não é conhecimento técnico. Olha. Não é. As pessoas vão muito pela questão, conhecimento técnico você tem que ter, mas eu vou te falar agora o que muitos empresários têm falado. A gente precisa de pessoas que queiram trabalhar e que queiram aprender. Então, nós temos muitos funcionários de primeiro emprego, que foi a primeira experiência que aqueles funcionários tiveram com a gente, hoje são líderes. Olha. Primeiro emprego. Mas eram meninos jovens, né, meninas jovens, mas eles tinham uma coisa, eles queriam aprender e eles queriam trabalhar. Olha aí. E hoje as pessoas estão muito, eu vou me aperfeiçoar, me aperfeiçoar, me aperfeiçoar, me aperfeiçoar, me aperfeiçoar. Mas nem ela sabe o que ela quer. Exatamente. Se você sabe o que você quer, se você quer aprender, se você tem um foco, um objetivo, é muito mais fácil. Você consegue ser diferente em qualquer mercado de trabalho. Agora, você pode ser o Einstein. Se você não quer aprender, você não quer escutar e você não quer trabalhar, você não vai dar certo em nenhum lugar.
É a questão comportamental, realmente, né? Exatamente. Eu acho interessante essa tua fala, né? Porque são pessoas jovens e o que a gente mais tem ouvido, né? Aí do boom do momento é a geração Z, né? Que as Uhum. pessoas falam tanto, não, não dá, é um povo que não quer trabalhar e você traz totalmente diferente. Eu acredito que às vezes falta uma oportunidade, né? Dessa geração aí, É, né? Poder trabalhar. falta querer. Quando você encontra uma pessoa jovem que ela quer, que ela tem aquela sede do aprendizado e que ela tem um direcionamento, um foco, não. Eu tô nesse trabalho porque eu quero aprender, porque eu quero me desenvolver, porque eu tenho sonhos, eu quero cursar uma faculdade, eu quero comprar meu carro, eu quero viajar, ou eu quero casar, ou eu quero ter uma vida mais confortável, você tem um direcionamento. Eu acho que a questão da geração Z falta muito direcionamento e paciência. Falou tudo. É exatamente isso. Então, é isso que eu escuto às vezes, né? Até com consultoria de RH, de que trazem muito isso. Não, não quero geração Z, não, porque é muito problemática. Não é, elas precisam de direcionamento, Isso. né? Então, quando elas têm esse direcionamento, é muito mais fácil, muito mais simples, elas vão desenvolver. E essa é a geração que nós temos, né? No Uhum. momento, são essas. Nós já tivemos a nossa lá atrás também, que teve também vários percalços. E agora eles estão tendo, eles estão querendo de uma outra forma. Mas eu acredito que, como você falou, acho muito interessante, ter esse direcionamento, com certeza você vai encontrar aí grandes líderes como você está encontrando. E agora falando da outra geração aí, né? Porque eu acho que tem que falar dos dois lados, né? Sim. Tem a geração também mais antiga, que se as duas se encontrassem assim de uma forma positiva, seria fantástico, né? Uhum. Seria a experiência com a inovação. Você tem esse lá, essa mediação de conflitos com relação às gerações lá Olha, dentro da... nós temos colaboradores de várias faixas etárias, né? A gente vai ali da galera de 18 anos até 52 anos. Então, a gente tem várias gerações se encontrando. O que a gente tenta alinhar, né? É a questão do direcionamento e uma outra questão é do diálogo. De que a gente Perfeito. consiga ter, né? A gente trabalha muito isso, que a gente converse entre as áreas, de que a gente sempre pede ideias, a gente sempre pede que o colaborador, independente dele ser líder ou não, a gente faz várias reuniões, ele se posicione, olha, eu estou achando que dá para fazer de um jeito diferente, a gente podia tentar assim. Então, quando você escuta também o teu colaborador, que é um colaborador mais jovem, né? Às vezes ele tem ideias de como fazer aquilo de uma maneira muito mais fácil. E aí você consegue, num contraponto também, você vem com a outra geração, trazendo essa questão da experiência, trazendo a resiliência. Não, a gente vai tentar, mas a gente pode errar. E se a gente errar, a gente tenta de novo. Não dá para ficar frustrado e, não vou fazer. E se a gente errar de novo, a gente tenta de novo. Uma hora vai dar certo. O importante é que vai dar certo. A gente vai fazer dar certo. Então, quando as duas gerações elas entram com o diálogo, que uma escuta a outra, é que uma vem que a geração Z ela não tem paciência. Isso é muito imediatista, né? Ela dá, não deu certo, acabou. Não. E a outra tem a resiliência. Então, se a gente une os dois, entre paciência, entre a resiliência e essa questão da vontade de fazer diferente, aí é receita de Com sucesso. certeza o resultado é mega Sim, positivo, né? sim. Eu acho muito interessante isso, porque você trazendo isso e a forma como você visualiza. Porque realmente é tudo isso, é ter essa comunicação, é ouvir os dois lados, né? Para que aqueles dois juntos vai fazer uma fusão de resultados positivos e fantásticos. Então, é muito interessante isso, eu acho que até para o empreendedor entender. O conflito de gerações vão existir, você que tem que estar preparado ali para Isso. pegar o melhor de cada um e para fazer essa Exatamente. engrenagem funcionar da melhor forma possível, né? Uhum. E me conta mais assim com relação ao dia a dia de trabalho lá, como vocês fazem? Vocês têm algum tipo de treinamento? Vocês olham para as pessoas, pelo que você já me falou, se tornaram líderes, mas como foi essa questão para trazer essa pessoa para uma liderança? Houve um treinamento? Como é que vocês faziam isso? A gente trabalha com bastante treinamento, né? Não só treinamento voltado para questões técnicas, né? Então, a gente tem Interessante. treinamentos de processos, a gente tem treinamentos de liderança, a gente tem também uma assessoria com psicólogos, a gente tem treinamentos voltados para isso. E você pode me perguntar, tá, Ada, mas e aí, o que é um líder?
Normalmente, um líder, o que você vai caracterizar ali como um líder é aquele colaborador que ele traz a responsabilidade para si. Exatamente. Então, ele começa... Naturalmente, o líder, ele surge. Ele já tem aquele líder, ele é nato. Ele traz a responsabilidade para ele. Então, é aquela pessoa do setor que mais ou menos... Não, eu resolvo. Não, vamos fazer assim. Não, deixa que eu faço. E aí, quando você vai olhar, aquela pessoa já é o que os outros colaboradores veem como referência naquela área. Não, deixa ali que aquele fulano resolve. Não, ali vai dar certo. E aí você vai lapidando, né? Você vai lapidando, porque às vezes a pessoa ela tem essa força de vontade, mas ela não tem método. E aí você vai lapidando com método, né? Você dá uma oportunidade, você testa, você informa, você pergunta. Porque às vezes você tem uma pessoa que ela tem todas essas características, mas ela não quer assumir um papel de liderança por achar que ela não é capaz. Então você pergunta, olha, você topa, você acha que é isso, você vai lá dar conta. Tem uns que aceitam, tem outros que não, mas o líder ele surge. Você notadamente você vê aquelas pessoas que elas tomam para si a responsabilidade. Já tem aquele posicionamento, né? Já. Elas fazem acontecer dentro dos setores. Você sabe que se você for conversar com aquela pessoa, as coisas fluem. Então, aí vão surgindo os líderes natos. Claro que a gente também tem os líderes que a gente vai para fora do mercado para contratar. E normalmente é sempre quando a gente não encontra dentro da empresa. A gente tenta dentro da empresa ver se alguém tem perfil. Ah, não teve perfil, a gente vai para fora para contratar. Olha, interessante. Eu acho muito legal o que tu trouxe também, né, com relação a isso, de você entender que quando você percebe um líder, né? E também tem aquela questão que muitas pessoas falam que a geração Z não quer ser líder. Eu acho que depende muito do contexto, como você trouxe, eu tenho né? uma líder até, já uma líder que já está primeiro emprego, acho que já está com a gente há uns 4 ou 5 anos. Ela deve ter 22, 23 anos, né? Uma líder jovem. E aí você fala, não, é uma líder de primeiro emprego. Mas desde o início que ela começou a aprender, a gente sentia muito nela essa vontade de acertar, essa vontade de, não, vamos fazer diferente, vamos fazer... E isso foi natural. Chegou um momento que ela, um tanto que dominava o setor ali, e a gente, não, ela já está desempenhando essa função, vamos ver se ela realmente quer isso. E digamos, uma pessoa da geração Z, uma pessoa super jovem, primeiro emprego, nunca tinha trabalhado na vida. Então vai tudo contra aí, é um pouco das estatísticas, eu acho que é isso que você traz, né? Falta um pouco, às vezes, esse olhar, né, de refinar, de entender que aquela pessoa está chegando, né, entender como é que é uma liderança, que às vezes vem aquele negócio, será que esse peso todo, né, ser líder, eu vou ter que, meu Deus, resolver tudo. E também, tudo. assim, ter paciência, né? Nós temos um caso de uma das nossas costureiras, primeiro emprego também, menina super jovem, devia ter uns 19 anos, mais ou menos. Você normalmente vê costureiras bem mais velhas. Sim, verdade. E ela tinha acabado de sair do Senac do curso, pediu a oportunidade, nós demos essa oportunidade a ela, e na época, o líder que estava à época da produção disse, não vai dar certo. E na época, o meu esposo fez uma pergunta muito básica, assim, ela tem vontade de aprender? Não, mas não, tá parando a produção. Não, ela tem vontade de aprender? Se ela tem vontade de aprender, se ela quer, ela vai pegar o ritmo. E hoje é uma das nossas melhores costureiras. Vocês poderiam ter perdido esse talento lá atrás. Exatamente. Então, Mas se a pensaram fora da pessoa caixa. quer, e se a pessoa está focada, se ela quer, ela está comprometida, uma hora ou outra ela vai aprender o técnico. Isso se aprende. Conforme você vai fazendo, você aprende. Com certeza, no teu primeiro podcast, completamente diferente do que é hoje. Completamente diferente, um frio na barriga cheio de borboleta, né? Hoje já vai A de gente, boa. com certeza, vai fluindo de uma forma, mas é isso mesmo. E eu acho interessante o teu olhar, e eu quero te dar os parabéns, de verdade, porque é difícil a gente ver empresários aqui, principalmente no Amazonas, que buscam tudo isso, né? Que entendem que tem que refinar as pessoas, que tem que ter qualidade, que a gente tem que ir lá fora trazer coisas novas para cá. Então, assim, realmente é fantástico, né? E falando assim um pouco de tecnologia, que tu sabe que está muito em alta, né? Você é uma pessoa que teve a base aí no início Sim. com a IA está muito em alta, né? Então, como que vocês levaram já lá para dentro a IA? Usam de alguma forma? Fala um pouco aí para gente como é que isso está funcionando lá no ponto da camisa. Eu falei ali no início, Marcela, a minha base de formação ter sido informática,
Tem gente que fala, gente, mas completamente diferente, vai informática para a indústria têxtil e tem uma conexão gigantesca. Principalmente porque a área que eu trabalhava, que eu atuei por mais tempo, era exatamente dando consultoria em sistemas ERPs, era processo. Então, quando eu comecei minha empresa, eu já entendia como funcionava a folha de pagamento, controle de estoque, como funcionava uma contabilidade, como é que funcionava vários setores da empresa. Então, eu sempre tive como foco essa questão da tecnologia aliada ao que a gente faz. Óbvio, assim, hoje eu procuro não entrar muito, né, na parte de tecnologia da empresa, não entro muito. Eu deixo as pessoas que estão no mercado há mais tempo e aí entram só quando precisa. Mas em relação à IA, ou você adere ou você fica para trás. Então, assim, os nossos clientes que hoje entram em contato com a gente, eles falam, a IA tá me atendendo, tem um atendente virtual me Tem um atendendo. robozinho aqui, E né? aí, quando a gente foi fazer nossos testes, eu achei engraçado, a gente foi fazer nossos testes, não, cara, vamos colocar lá para entrar. E a primeira vez que eu falei que eu acho que isso é o caminho foi quando dois clientes que não tinham conexão entre si chegaram, né, até a empresa e falaram: eu gostaria de falar com a Yara, que é o nosso atendente. Eu vim falar com a Yara para pegar meu pedido. E todo mundo, tá, mas de quem é a Yara, Quem né? é? E aí depois ele, a nossa atendente virtual. Não, eu falei com a Yara, não, senhor, essa é uma atendente virtual, ela é um robô. Então ali eu vi, se eles não perceberam, é porque foi algo muito mais natural. Sim. Então a gente entra com a inteligência artificial na questão do atendimento, né, na questão das redes sociais também. Até porque com o volume de atendimentos que a gente tem no dia, principalmente online, que acaba sendo um gargalo de muitas empresas e da gente também, né, são várias mensagens que você não vai ter gente o suficiente. E aí o que eu mais escuto de cliente é o seguinte: tá, mas por que vocês não contratam mais pessoas? E aí vem o ponto. É igual um restaurante na época do Dia das Mães e no Dia dos Pais. São os picos sazonais. Então, quando você entra agora, carnaval, é um pico de encomenda no varejo. Dia das Mães. Então, você não tem como pegar em algo muito técnico e treinar uma pessoa para Em ficar pouco ali um tempo, mês. né? Não dá, não tem como. Nem o McDonald's consegue treinar uma pessoa ali em menos de uma semana. Não vai dar. Então a gente encontrou a inteligência artificial, né? Só que por trás de toda inteligência artificial vai ter uma inteligência humana coordenando, né? Vai estar na ponta. A nossa inteligência artificial, ela não vai com todo o atendimento. Sempre quando chega na metade do processo entra a parte humana, né, para terminar o processo, para refinar mais essas informações. É a questão da IA, né? Ela veio para otimizar, acho que, processos e Sim. tempos, mas o fator humano nunca vai, né? Eu utilizo, por exemplo, Sim. vou falar a ADA do dia a dia. Eu utilizo o chat GPT, vou te falar, ajuda pra caramba, mas ajuda quando você sabe dar os comandos certos e você sabe Exatamente. explicar para ele o que você quer. Senão vem qualquer coisa. Exatamente. Então, mesmo que você tenha inteligência artificial ali como tua aliada, você tem que saber o que você quer. Se você não souber o que você quer, ele também não vai te dar as respostas. Ele não vai Então, ter a não, sensibilidade do fator humano, né? A não. gente sabe que ele veio e vai para ficar. Realmente Sim, não volta mais, né? Porque otimiza muito, né? Essa questão do tempo, do processo. E aqui em exatamente. Manaus é o que a gente mais escuta, né? É a questão Isso. de atendimento que demora, que não é legal. Então, isso eu acho que ajuda bastante. O fator humano nunca vai mudar, ele vai ter que aprender outras coisas, né? Então imagina assim, você tem um funil de clientes, indo lá para o nosso caso, você tem um funil de clientes gigantescos. Dentro desse funil de clientes de primeiro atendimento, tem gente que só quer saber o preço da camisa, tem gente que quer saber se dá tempo para entregar, tem gente que quer saber só o endereço, tem gente que quer saber só o horário de funcionamento, tem gente que não sabe o que quer e quer perguntar se tem algum avental, por exemplo, que a gente não trabalha. Então, eu te falei aí, sei lá, tem 7 coisas. E tem o cliente que quer comprar. Então, se você não tem esse filtro ali com uma IA, por exemplo, para entender esse primeiro atendimento, o que ele quer, dá um preço, dizer, ó, a gente faz, o valor é tal da peça básica e tudo, você perde esse aqui que queria comprar se você esperar o atendimento humano. Ele não vai ter a paciência de esperar todo esse resto aqui.
É Então, a verdade. IA vem te auxiliar um pouco nisso. Com certeza. É como eu falei, ela veio para somar, né? Ela não Sim. veio para tirar lugar de ninguém, Não, né? não. Se engana de quem acha que a IA veio para isso. Não, ela não vai trocar essa parte de sensibilidade, flexibilidade, não vai ter. Isso aí quem vai ter é o humano sempre. Na verdade, Mas dizer, né, que não vai otimizar o processo, e a gente tem que ficar mais inteligente ainda para a gente exato. poder Dá bons dar os comandos, comandos né? para ela. Então, a gente tem que estar o Exatamente. tempo todo se aperfeiçoando. Agora, falando um pouco aí de visão de futuro, né? Uhum, Falando um pouco para as pessoas também que querem empreender, né? uhum. O que que você acha assim que uma pessoa que quer empreender, começar, o que que ela precisa ter, começar como? Porque muita gente às vezes espera o momento certo. Ah, quando que vai ser o momento certo? Quando que eu tenho que fazer isso, né? E carreira geralmente não é só CLT, né? Às vezes a gente sabe que empreender pode ser várias coisas, você nem vezes precisa sair de casa. Então, o que você falaria para essas pessoas empreendedoras Marcela, aí que estão assim, no mercado? você acredita que em todas as entrevistas que eu sou convidada, essa é sempre essa pergunta. E eu vou Imagina. responder, não, como eu falo, todas as vezes eu dou a mesma resposta, começar. É isso mesmo. Porque aí as pessoas acham que as outras que têm muito sucesso, elas foram sucesso porque o destino colaborou e teve uma mística por trás, ou as pessoas são superdotadas, Einstein. Não. Não. A diferença é que elas começaram. Se você pega as trajetórias de sucesso, vamos pegar lá o Elon Musk. Quantas vezes ele errou até ele se tornar o dono da SpaceX? Então, é começar e persistir. Às vezes você tá com um negócio que os teus clientes, eu já como consumidora passei muito por isso. Poxa, eu tô indo na hamburgueria, tô começando a gostar, tô indo lá algumas vezes, não dá um tempo, fecha. Aí tu vai naquele outro, putz, tô gostando daquele salão, comecei a gostar, fecha. Então, a questão da persistência, entre eu pensar e eu fazer, existe um abismo muito grande. E entre eu fazer e eu permanecer fazendo, existe um abismo enorme. Então, as pessoas de sucesso, às vezes, que a gente olha, são as pessoas que continuaram. Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Mr. Beats, né? Maior, estamos no YouTube, o maior youtuber Sim. que nós temos. Ele, por 10 anos, continuou sem ter pessoas que o viam. Por 5, ele ficou tendo pouquíssimas visualizações. E ele continuou mesmo assim. Depois de 5 anos, ele continuou tendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí, depois, ele alcançou o sucesso 10 anos depois. Então, Mr. Beats só é o Mr. Beats porque ele continuou. Então, é isso o Pão da Camisa. O Pão da Camisa não nasceu ontem. A nossa empresa, ela tem 15 anos. Nós temos 10 de Ponto da Camisa. Né? Estamos indo para o 11º ano. Então, a gente trabalha, né, no ramo têxtil e malha para desenvolver uma malha, um tipo de malha. Vou te dar o exemplo de um. Nós perdemos mais de 20 toneladas para chegar nesse um tipo de malha. E hoje é um dos nossos carros-chefes. Mas se a gente tivesse desistido... Então, voltando ali para o que deve fazer começar... primeiro ter a ideia. Depois começar. E depois continuar. Porque ter a ideia, começar e Não não ter a continuar, constância, aí não né? vai. Eu acho interessante isso também, porque realmente a gente tem que ter a constância. Sim. E você empreender, você abrir qualquer tipo de negócio, as dificuldades, as diversidades vão existir. É como você vai encarar aquilo que é diferente. Porque não vai ser todo o tempo aí, pelo que você me traz, o mar de rosa, né? Não. Vai ter momentos de altos e baixos. Mas é a constância de você continuar, persistir no que você determinou ali para você, que eu acho que vai fazer a diferença. Exatamente. E aí você não tem coisa certa, não tem mundo de Barbie, né? Isso aí não existe. É um trabalho que tem que ser feito, tem que ter ideia, tem que se estruturar, pelo menos entender o que é empreender, como é que eu faço. E eu acho muito interessante tudo isso, porque você traz tudo aquilo que todo mundo escuta,
Mas às vezes as pessoas parecem A que... receita mágica do piripimpim, né? Não tem, não. Não, vai vamos ter. lá, aqui, ali, aquele ali vai esse fazer caminho diferente. aqui que... Não tem, não. Eu acho que o principal é isso mesmo, é querer. Como você falou, querer, ter constância, começar. Não entender que não vai ter fórmula mágica. Ninguém Não. vai sentar contigo e vai dizer assim, é dessa forma. É você que vai entendendo. Você né? vai entendendo o teu negócio, os teus clientes. Exatamente. Porque por mais que... vem agora, claro, consultoria, mentoria é excelente. É ótimo, super apoio. Mas nenhum consultor ou mentor, vamos pegar um mentor de hamburgueria. Cada hamburgueria é única. Em cada cidade é única. Então, às vezes, aquele teu cliente quer aquele determinado tipo de produto. Então, a primeira pergunta que o empreendedor tem que fazer é para qual cliente eu vou vender, quais são as dores desse cliente. Eu tenho que ser um resolvedor de problemas. O que esse meu cliente está querendo que o mercado não consegue atender ele, que eu vou proporcionar? Pronto. E aí atua nessa dor, ouve esse cliente, é a nossa história. Se tu me permite falar que como que surgiu o Pão da Camisa. Claro, com certeza. Já ia fazer essa pergunta. A Ada era do TI, aí um dia ela teve um sonho, uma visão, né? Deus se materializou e disse, filha, faz assim. Não foi assim que aconteceu. Então, eu escrevi um projeto de TI mesmo, escrevi um projeto que era o desenvolvimento de um software. Era um software online justamente para esse micro e pequeno empreendedor, para que eles pudessem divulgar numa plataforma online, que seria, vamos supor, vamos traduzir aí para quem está ouvindo a gente. Vamos colocar o Mercado Livre dos micro e pequenos empreendedores do Amazonas. Esse era o meu software. Consegui vencer, né? Então o meu software foi escolhido, era uma seleção, então poucas empresas foram escolhidas. Na minha época, eu acho que foram, no finalzinho, deve ter ficado 18 empresas, né? A chamada era para 24, mas ainda tinha que se adequar ali e ficaram mais ou menos 18. Isso é um âmbito estadual, né? E quando eu estou falando 18, não é de informática não, tá? É de tudo. Caramba. Era de informática, era de suplemento, era amplo. Era diverso. Era diverso. Né? O cara só tinha que ter um caráter inovador. E aí deu tudo certo, desenvolvi o software e me convidaram para a Feira Internacional da Amazônia, em 2015. A gente já tinha empresa, já empreendia. E aí eu fui convidada, eu recebi um stand do governo federal, porque ele nessa chamada técnica, né, que era uma de subvenção, uma parte vinha do governo federal, outra parte do governo do estado. E aí recebi um stand do governo federal, um stand do governo do estado. Pedi ajuda do meu esposo, que eu falei, olha, eu não sou 3, então vamos ficar um pouquinho lá, um pouquinho. E aí o Sebrae entrou em contato comigo e falou, olha, Ada, a gente tem um espaço, mas tem que vender. E aí, você quer o stand? E eu nunca deixei a oportunidade passar. Falei, eu quero. Não sabia nem o que eu ia fazer. Eu falei, mas eu quero. Eu quero, depois eu vejo. E eu pensei, cara, tá, o meu é um software. Como é que eu vou vender alguma coisa? Eu pensei, eu tinha uma aluna, eu já era consultora do Sebrae. E aí, eu tinha uma aluna, fui consultora do Sebrae, instrutora do Sebrae por alguns anos, que ela costurava. Eu vendi. Aí eu chamei a minha aluna e falei, você faz algumas camisas para mim, para eu vender lá, para eu promover o meu site, porque no meu site vai vender as camisas e tal. Ela falou, faço. Tem algum serigrafista para me indicar? Tenho. Falei, perfeito. Só tenho que chegar lá, colocar as blusinhas e tá tudo lindo, né? Vendo, divulgo o que eu quero divulgar, que é o site, né? E aí consigo ter um espaço melhor ali. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E aí você vai dizer, nada, como que deu errado? A aluna costurava pessimamente, o serigrafista não fez o trabalho. Caramba. No dia, eu estava desesperada, a primeira remessa eram 100 camisas, no segundo dia 100 camisas, terceiro segundo dia. No primeiro dia levei 20, que se aproveitava do que ela tinha feito. E aí eu falei, cara, tá uma porcaria, não tá legal. Vou colocar aqui para divulgar o site, mas eu não gostei, eu fiquei bem triste. Vendeu tudo. No segundo dia, já levei ali umas 60, vendeu tudo. No terceiro dia, vendeu tudo, já levei mais, né? Levei 100 e vendeu tudo. E aí eu comentei com meu esposo quando eu cheguei em casa, e ele falou, Ada,
vai nisso que eu acho que isso vai dar certo. Eu falei, mas será? E tal. E os clientes que iam comprando, eles, tem um contato, se eu quiser encomendar uniforme, se eu quiser encomendar não sei E o quê. a blusa era do site. Era, porque era para vender. Eu tinha que mostrar ali que era um portal de vendas. Então, eu levei para mostrar que era um portal de vendas. O meu interesse não era vender as E quem blusas. montou essa blusa aí? O layout, a arte? Fui eu, Ó. né? Junto com um design, peguei as artes e aí eu falei, tá, vamos vender, mas eu não queria isso. Entendi. O intuito era promover o site, só que as pessoas foram fazendo encomenda. E aí ele falou, não, vamos fazer assim. Fui para terceirização. Deu tudo errado de novo. As pessoas não entregavam no prazo, era uma chatice, não tinha a qualidade que a gente queria, né? E eu sou bem perfeccionista, então não era aquilo que eu queria entregar, não era aquilo que eu queria consumir. E daí vieram as dores, as primeiras dores, aí a gente saiu da terceirização, foi para uma sala comercial que nós tínhamos de 30 e pouco, 40 metros quadrados, bem no centro. Era uma sala comercial mesmo, colocamos umas máquinas de costura. E começamos. Depois de um tempo, continuava trabalhando como consultora, né? Para bancar essa operação. E aí muita gente tem isso, não, mas eu largo meu emprego e tal. Cara, começa no paralelo. E aí eu trabalhava como consultora, para tirar o dinheiro ali para bancar isso aqui. E aí a gente fui trabalhando assim depois a gente foi para uma loja de 60 metros quadrados, já era uma lojinha no centro, maior. Depois as coisas foram ampliando, a gente, depois de um tempo, né, com essa loja, foi para o sul do país e montou uma indústria lá. Hoje nós temos uma indústria em Santa Catarina, também têxtil, e desenvolve a malha desde o fio. A gente compra o fio da China, Indonésia, né, Paquistão, e desenvolve essa malha toda. E essa malha vem para cá e a gente confecciona aqui, e é toda da nossa cadeia. Então, isso aí a gente foi sentindo a necessidade de que não estava bom. Investiu, claro, o nosso capital próprio, dos nossos sonhos, imóveis nesse sonho. E foi dando certo. Eu acho que está dando certo. A gente já está há 10 anos no mercado. 35 colaboradores diretos hoje, mais 100 indiretos. Estamos de casa nova, né? Mês que vem para casa nova. Então... mas é que eu te falo, assim, as pessoas acham que tem uma coisa mágica que acontece. Não foi. Foi perceber o mercado. Exatamente. E perceber até a oportunidade, né? Como você fala, é importante. Às vezes eu vejo que também tem muito isso. As pessoas perdem a oportunidade, né? Às vezes realmente está ali aparecendo. Não, acho que não é o momento, eu não vou fazer. Não, fui lá e fiz. Eu já fiz muito isso também. De as pessoas chegarem para mim, tu faz isso, eu não sei nem para onde vai. Eu digo, faço. Eu vou aprender. Eu faço. Porque a gente aprende. Se você quiser, você aprende, você vai longe, né? Então, é fantástica essa tua história, eu acho assim incrível, né, ouvir isso. E ainda mais sendo aqui do Amazonas, eu fico mais ainda assim orgulhosa, realmente, né? Adoro falar que tanto eu quanto meu esposo, minha família, nós somos amazonenses. A Skin não é muito amazonense, né? Mas tem uma descendência da minha mãe, tu tem uma descendência que vem ali do Nordeste, depois vem de Portugal, então por isso eu sou mais branquinha, mas nasci aqui. A minha mãe também nasceu no Careiro da Várzea. Então, sou daqui, estudei aqui, né? Fui aluna da FUCAP, ensino médio, ensino técnico, depois fui funcionária da FUCAP também. Minha base é daqui, a gente fez o caminho inverso, a gente foi para o sul para montar uma estrutura lá. E como amazonense eu falo, assim, eu me sinto muito orgulhosa de dizer, cara, o nosso povo é incrível, basta a gente querer. Exatamente. Eu acho muito legal quando eu vejo empreendedores assim valorizando, né, o Amazonas, dando aqui oportunidades de emprego, né, desenvolvendo pessoas, porque não é só contratar, tem que desenvolver, né? Você Desenvolver trouxe até a mentalidade exatamente, da pessoa, e né? você teve tudo isso, né? A sua visão é muito diferenciada, né, de entender que uma pessoa mais jovem não está dizendo aí que ela é Z que não vai funcionar, gente, funciona. Tem que dar direcionamento. Às vezes as pessoas não têm o direcionamento. Não. E às vezes é um talento gigantesco. Olha aí que vocês trouxeram. Vocês iam perder um grande talento, né? Exatamente. Mas não, a gente quer entender. Ela quer, então vamos lá, vamos fazer acontecer. E aconteceu. Isso.
E hoje está aí, hoje você está com 10 anos, né? Está colhendo com certeza os frutos. A gente sabe que não é muito fácil, né? Não. Tem dias que não deve ser muito fácil, vão vir desafios, mas isso não quer dizer que eu tenha que desistir. Eu tenho que seguir, né? Marcela, até na nossa família mesmo, né? Criar filhos, você é Sim, mãe, eu sou mãe, criar filhos não é fácil. não. Então, e a gente desiste, a gente entrega na portinha da adoção? Não, a gente Não, continua. continua, né? Assim. Exatamente, porque, né, acaba que se torna um pouco teus filhos, né? Sim. Porque você não tem como dizer que só ali dentro vai só funcionar o profissional. Você acaba se envolvendo, são emoções, são pessoas com vidas diferentes, com problemas diferentes. Então, se eu também não tivesse olhar humanizado, não Sim. funciona, né? As coisas não vão funcionar. E não desistir no primeiro momento, né? Olha só, tu tinha uma visão e as pessoas tinham outra da blusa. Eu quero essa blusa, eu amei essa blusa. E é assim, às vezes para as pessoas eu falo, eu sou perfeccionista em algumas coisas, as pessoas olham, nossa, que legal. Não, às vezes as pessoas que elas querem as coisas mais perfeitas, elas empacam. E uma coisa que eu tive que aprender, o feito é melhor que o perfeito. Faz, depois melhora, depois melhora, depois melhora, mas faz. É isso aí, porque também se você ficar muito. Eu acho legal esse contexto do perfeccionismo na entrega, na qualidade. Isso é Sim, importante. Aqui em Manaus, eu sou daqui também, mas eu vejo que às vezes falta isso, né? sim, Aí quando tu menos esperar, fechou ali aquele empreendimento, mas às vezes faltou esse feeling, né? De entender que você tem que fazer essa entrega. As pessoas exatamente. querem uma qualidade, um atendimento, querem ser assim, às vezes até ouvidas, né? Eu E imagino que mas, chega muito para ti, né? Eu quero sim, com assim, cara. certeza. E assim, em era de Shopee, Nossa. Mercado Livre, Shopee, Shein, você tem que bater com Uhum. qualidade, mostrar que vale mais a pena comprar o teu produto, porque o teu produto tem qualidade, o teu produto é da região, o teu produto tem agilidade, o teu produto vai lá para o Ribeirinho, que ninguém chega lá e você chega. Então você tem que mostrar os teus diferenciais. Altamente sustentável, né? Porque uma vez que Isso, você valoriza empresas do Amazonas, você está garantindo o emprego de muitas pessoas. E se aquilo exatamente. der certo, muito mais empregos irão Com vir, né? certeza. Então, vamos valorizar realmente o que é da terra, o que é nosso, porque eu acho que tem grandes pessoas aqui, grandes empresários, pessoas que querem valer a pena fazer, mas a gente vê que às vezes as pessoas daqui mesmo não valorizam, né? Isso que você trouxe. Às vezes que é Exatamente. uma coisa de qualidade, qualidade às vezes a gente sabe que tem um E preço é também, né? engraçado, né? Até porque agora, no ano de 2024, quando eu recebi o prêmio de Mulher de Negócios do Sebrae, né? Olha Ano de aí, tá escondendo, né, o 2024. jogo. Então, 2024, o Sebrae veio, né? Propôs participar do prêmio. No primeiro momento eu não queria muito, porque estava sem tempo. Falei, não vai dar. Tipo, não vou ganhar, não vai dar. E aí, não, Ada, vamos fazer, vamos. E eu, meio por vergonha, né? Já fui consultora e tudo. Falei, gente, eu vou, né? Vou fazer só para me livrar. Vou. E acabei ganhando. Olha Fiquei só. muito honrada, muito grata. Então, assim, é, até esse momento meu do final, que foi novembro de 2024, aí peguei o ano de 2025, eu não aparecia nunca. Uhum. E todo mundo achava que o ponto da camisa não era de amazonenses, eram de pessoas de fora. Todo mundo. Nossa, E parece que é muito isso, né? Quando alguém faz bem feito, não é não daqui. é do nosso povo, né? E nós temos exemplos fantásticos aqui na nossa Sim, com terra certeza. de empresas que são referências hoje no Brasil e no mundo. A É gente genuinamente sim, amazonense, pega né? bemol, sapatinho de luxo e Bemol, outros. sapatinho de luxo, Tutiplast, gente, é uma Sim, indústria, ganhou sim, prêmios, né? sim, Aqui e fora, e é sim. uma empresa genuinamente amazonense, Exatamente. né? Então, o nosso povo, assim, quando a gente domina a logística, consegue entender o nosso mercado, que é muito nosso, né? É, Quem domina a Zona Franca, quem domina essa questão da logística, consegue ganhar o mundo. Então, a gente tem um potencial gigantesco. é verdade. Olha, se deixar, a gente vai embora. Eu quero fazer aqui um ping-pong contigo, acho Certo. importante aí para as pessoas te conhecerem melhor, tá? Vou te fazer a pergunta e o que vier na tua cabeça, tu já responde aí, tá? Um hábito que fez diferença na sua carreira. Execução. Uma mulher que te inspira. Olha, essa daí é um pouco difícil, porque eu pego um pouquinho de cada mulher. Eu tenho várias mulheres que me inspiram, não só uma. Eu tento pegar um pouco de cada uma. Entendi. Um conselho que você sempre carrega.
Nunca desistir. Sempre Perfeito. continuar. Empreender é mais sobre coragem ou consistência? Os dois, mas eu diria que hoje é mais sobre consistência. E sucesso para você é o quê? Sucesso, vamos definir sucesso. Essa daí é um pouquinho difícil. Para mim, sucesso é quando alguém te paga para você fazer o que você faz de melhor. Acho que para mim Perfeito. isso é sucesso. E você consegue se sustentar com isso. É verdade. E é possível. É. Né? Então, para a gente fechar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem Uhum. para as mulheres ou para qualquer empreendedor que quer começar. E aí eu quero deixar essa mensagem que, vindo de você, dessa visão maravilhosa que você tem, de todo esse maravilhoso trabalho que você está fazendo. Mas tem pessoas assim que estão ouvindo e que querem começar, sabe que quer começar, mas qual seria a mensagem que você deixaria para essas pessoas? A primeira mensagem é o que a gente já falou, que é faça. As pessoas estão muito adaptadas àquele slogan, né? Aquela frasezinha, nunca desista dos teus sonhos. Tudo bem, você pode nunca desistir dos teus sonhos, mas faz teus sonhos acontecerem. Então, é fazer, é ter aquela coragem. Ninguém nasce grande, né? Todo mundo começa por um começo sendo pequenininho. Um bebê, quando ele começa a andar, ele vai cair, ele engatinha, ele vai cair, ele levanta, ele vai cair, ele levanta, ele vai cair, ele chora, ele levanta, depois ele está andando. E aí depois ele vai ficando mais velho, e aí ele consegue andar melhor, depois ele consegue correr uma maratona. Então é isso, faça, não desista dos teus sonhos, mas não fique só sonhando, faça acontecer. Só tem poder quem age, né? Essa é uma Exatamente. coisa real. Ada, maravilhoso. Obrigada, Olha, foi Marcela. fantástico. Obrigada Você é mesmo. incrível. Obrigada. Já tinha lhe visto, conversado, mas assim agora, Muito realmente obrigada. você é muito inspiradora. Eu acho fantástico ouvir tudo isso que a gente escutou. Você trouxe coisas aqui que eu já ouvi lá fora, de todos os treinamentos, e você está aplicando aqui coisas de primeiro mundo. Então, parabéns, obrigada mais uma vez de contribuir. E com certeza aí quem está assistindo, né, vai ter muitos insights. Eu só tenho a agradecer, né, um espaço que é um espaço destinado a mulheres inspiradoras, um espaço destinado ao empreendedorismo e até para a pessoa ouvir no carro, ouvir em casa, né? Alguém que conhece a tua realidade falando. Então, para mim, foi um convite fantástico. Maravilha. Super feliz, agradeço. Também. Muito obrigada. E onde o pessoal acha esse ponto da camisa? Fala aí para eles. Então, o ponto da camisa, até o carnaval, ele ainda está no centro, na Rua Saldanha Marinho 320. Porém, após o carnaval, ele é dia 18 de janeiro, mais ou menos, a gente vai estar na Rua Barcelos, na Cachoeirinha, ao lado da Faculdade de Medicina. Olha. Prédio lindão, que está lá azulzinho, ponto da camisa. Então, obrigada, gente. Obrigada. É isso. Foi mais uma vez aqui esse episódio fantástico. E eu só agradecer realmente. Quem, por favor, ative aí os sininhos, siga aí o Trilha, porque sigam com certeza, por favor. Sigam o Trilha. A gente ainda vai trazer aí muito mais aí convidados fantásticos. Obrigada, até logo. Obrigada, gente. Obrigada.